Filipenses 3, do 17 ao 21, se nós lemos a palavra de Deus com fé em nossos corações. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tem de nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Amém. Meus irmãos, oremos ao Senhor mais uma vez, peçamos a Ele que ilumine nossos corações pela sua palavra, para que nós possamos aprender que nossa esperança esteja na sua pátria celestial. Deus gracioso, nós te louvamos e agradecemos, porque o Senhor tem sido gracioso e bondoso conosco. Nós temos visto, ó Deus, dominicalmente a sua misericórdia, o seu amor, a sua fidelidade, a sua salvação sendo, ó Deus, revelada-nos para nós dentro da sua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por nos justificar. Obrigado por estar, ó Deus, trabalhando na nossa santificação. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue a preservar a nossa vida, para que até o dia da glorificação nós possamos, ó Deus, estar firmes no Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, com a tua palavra nessa noite, no nome de Cristo. Amém. 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 Meus irmãos, como eu tinha dito lá no início, esses 3 últimos sermões, no capítulo 3, nós temos aprendido a respeito da ordem da salvação. Esse tem sido nosso assunto desde a primeira exposição do capítulo 3. No versículo de 1 a 11, nós vimos a respeito da justificação. No último domingo, de 12 a 16, nós vimos a respeito da santificação. E hoje, nosso tema em foco, em análise desse texto, é a respeito da glorificação. Então, o nosso texto hoje, meu título hoje é a glorificação. Emigrantes rumo ao nosso lar. O que é um imigrante? Um emigrante, melhor dizendo. Emigrante é uma pessoa que ela sai da sua cidade, sua terra natal, ela sai do seu país, da sua cidade de origem, e ela vai habitar em outro local. Muitos se tornam emigrantes por conta de perseguições, por conta de fome, de misérias, por conta de buscas de melhores oportunidades em outras cidades, em outros países. Pessoas se tornam emigrantes por diversos fatores. Quando nós vemos, por exemplo, refugiados, o que são essas pessoas? São pessoas que, por conta de perseguições em sua terra, eles vão para outro lugar e pedem ali o quê? Abrigo, um auxílio para que eles possam viver naquele momento ali, até que o país dele possa se acalmar. Então, uma pessoa emigrante, ela é considerada pela sua nação. Quando ela sai para outro lugar, a sua nação o considera como um emigrante e a nação que o recebe considera ele como um imigrante. É interessante entendermos esse conceito, por quê? Porque quando olhamos também na história da humanidade, nossos primeiros pais, Adão e Eva, se tornaram também emigrantes. Por quê? Porque eles que habitavam com Deus, eles que tinham uma terra, um lar celestial, que era naquele momento o paraíso, o jardim do Éden, eles preferiram as outras terras. Na linguagem de Jeremias, eles trocaram a cisterna, trocaram a fonte de água viva, que era o próprio Deus, está na comunhão com o Senhor, por cisternas de águas sujas. E eles se tornaram emigrantes desde aquele momento. Eles saíram da sua terra natal, do seu lar, para agora viver nesse mundo. Mas o motivo deles foi porque eles trocaram a comunhão com Deus Trino, a verdadeira alegria, para ter uma ilusão de vida, para viver numa ilusão. E é por isso que, por mais que nós tentemos chamar hoje esse mundo nossa casa, a situação que nós vivemos de nossa casa, nosso lar, nossas experiências, nossos prazeres da vida, nos mostram sempre que há ainda um sentimento de infamiliaridade com a situação que nós vivemos hoje.
Desde que o homem saiu, perdeu sua comunhão com Deus, por mais que a gente tenta estabelecer a nossa vida nesse mundo, por mais que a gente tenta encontrar toda alegria, todo prazer, toda satisfação nesse mundo, hora ou outra nós sentimos um sentimento de ilusão. Uma hora ou outra nós percebemos esse sentimento de infamiliaridade. Nós percebemos o que é óbvio, como Salomão disse em Eclesiastes capítulo 1, de 2 a 3, que tudo isso é vaidade de vaidades. Em algumas traduções fala inutilidade. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Nós sempre, quando estamos vivendo nossa vida, depois da queda, buscando nesse mundo a nossa alegria, nós chegamos nessa mesma e clara percepção que Salomão também tinha. Qual que é o propósito de todas as coisas? E nós percebemos que tudo é vaidade. Todos nós, uma hora ou outra, nós percebemos essa mesma verdade, esse sentimento. Mas nós tentamos ainda nos iludir com isso. Nós tentamos transformar o nosso desespero em alegria. E para isso a gente nega esse sentimento, a gente tenta nos iludir com outras alegrias passageiras. Como um autor que eu tenho lido esses dias fala, nós tentamos chamar a estrada, que é o caminho da nossa peregrinação de vida. Nós achamos que toda a nossa vida se resume aqui e agora. E o texto que nós temos essa noite nos aponta para essas coisas, nos ensinando que a nossa terra natal, o nosso fim, o lugar que nós podemos realmente chamar de lar, ele se encontra em Deus. É no Senhor que nós encontramos nossa pátria. É somente em Deus que nós iremos encontrar a verdadeira vida. E, portanto, a doutrina da glorificação é uma doutrina que nos dá esperança. E é isso que o apóstolo Paulo escreve para essa igreja e para nós. Nesse capítulo 3, como eu disse aos irmãos, nós somos ensinados a respeito da ordem da salvação. Isso é, os benefícios espirituais que o Senhor Jesus adquiriu para todos os seus eleitos, para toda a sua amada igreja. O Catecismo Ortodoxo, pergunta 45, quando ele vai dizer sobre a ressurreição o que a ressurreição de Cristo nos beneficia, ela diz a seguinte coisa, ela responde da seguinte forma. Primeiro, pela ressurreição de Cristo, Cristo venceu a morte para nos tornar participantes da justiça que ele conquistou para nós por meio de sua morte. Então, um dos benefícios da ressurreição dele é a justificação. Porque através disso, Cristo vencendo a morte, ele nos faz participantes da justiça dele. O segundo benefício da ressurreição de Cristo é que, pelo seu poder, nós também somos ressuscitados para uma nova vida. Nós vimos isso no último sermão. Como a ressurreição que Cristo nos garantiu através de sua morte e ressurreição, também nos dá agora um novo princípio de vida. Para que agora nós caminhemos rumo à perfeição, rumo à ressurreição. E isso é o que nós chamamos de santificação. Nós vimos isso. E agora, o terceiro ponto é que a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa gloriosa ressurreição. Quando nós olhamos para o Senhor Jesus que ressuscitou dentre os mortos, nós bem sabemos, como nos é dito em Atos, que as correntes da morte não pôde o prender e Cristo triunfou sobre a morte porque ele não havia pecado. Isso também para nós cristãos que estamos nele. Nós que somos justificados, nós que somos adotados na família de Deus, isso também para nós é uma garantia certa. Por quê? Porque assim, da mesma forma que Cristo ressuscitou, ele é a primícia dos mortos. E agora os crentes também têm uma gloriosa esperança, que também ressuscitaremos com ele. E o apóstolo Paulo tratará isso especificamente nesse texto que nós acabamos de ler. E nós vamos ver essa doutrina em específico em 3 pontos. Meu primeiro ponto vai ser vivendo como emigrantes. O modo cristão de viver. A gente vai ver isso no versículo 17 e em alguns outros textos do próprio capítulo, do próprio livro. O segundo ponto meu é chamando este mundo de lar. Como funciona e como é a idolatria. Isso do versículo 18 ao 19 nós vamos ver. E meu terceiro ponto é o retorno para o lar. A esperança cristã. Isso do verso 20 ao 21. Meus irmãos, hoje então nós vamos perceber a respeito. Nós estamos nesse mundo como emigrantes, como refugiados, mas o lar do crente é o lar celestial. É lá onde nosso Cristo está, e nós estaremos com ele para sempre. Então vamos no meu primeiro ponto. Vivendo como emigrantes, o modo cristão de se viver. Versículo 17, leia aí comigo, preste atenção. Irmãos,
sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tem de nós. O apóstolo Paulo, logo que ele falou, vamos ter em vista que o apóstolo Paulo tinha falado para a igreja que, olha, eu não encontrei a perfeição. Eu estou caminhando para a perfeição, eu avanço para as coisas que diante de mim estão, eu deixo para trás as coisas da minha passada vida, daquilo que ficou para trás, mas eu continuo avançando para o rumo. Por quê? Porque foi para isso que Cristo me conquistou. Cristo me chamou para que eu pudesse estar nele, viver com ele. E agora meu objetivo enquanto morador nesse mundo, como peregrino agora, é avançar para o alvo, que é o próprio Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, depois que ele instruiu a igreja a respeito dessas coisas, depois que ele mostrou a respeito da alegria que ele encontrou em Cristo e agora poder adorar a Deus, ele vira para aquela igreja e diz, meus irmãos, sede imitadores meus. Paulo chama para que nós observássemos, e aqueles irmãos observassem, o testemunho e a vida que ele tem. Como Paulo vivia agora nesse mundo? O apóstolo que antes era um perseguidor da igreja, antes que vivia como se fosse desse mundo, quando ele encontrou a Cristo, ele encontrou um novo propósito na sua vida. E ele chama a igreja agora a viver da mesma forma como ele vive. Ele chama a igreja a imitar o seu exemplo e modelo apostólico de vida. Abra comigo aí no capítulo 1, versículo 21. Perceba como Paulo vivia. Ele vai dizer, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Primeira forma que o apóstolo Paulo vive agora é para Cristo. Paulo tem a sua vida em Cristo. Ele recebeu nova vida de Cristo. Ele se tornou um escravo de Cristo. Por isso que no versículo 1 ele disse, Paulo e Timóteo, servos de Cristo. Paulo tinha se tornado um escravo de Jesus. Ele foi liberto do poder da morte e agora ele estava ali para serviço do Mestre. E ele servia a Jesus com sua vida, ao ponto dele dizer que para mim o morrer é lucro. Meus irmãos, Paulo está chamando aquela igreja para olhar para o testemunho dele a respeito de como ele vivia a sua fé. Uma fé que agora abre mão de todas as coisas por causa de Cristo. Por conta do prêmio da soberana vocação que ele encontrou. Aquele que considerava agora toda a sua vida como refúgio por causa do Senhor Jesus. Paulo que antes tinha uma vida achando que era desse mundo. Como se tudo resumisse aqui. Paulo quando encontrou a Cristo, ou melhor, foi encontrado por ele. Ele percebeu que agora ele era um refugiado nesse mundo. Ele era um emigrante. E como emigrante, ele agora tinha uma nova maneira de viver. E essa maneira de viver se vive como se vive no céu. Se vive como se vive no reino de Deus. E nesse reino, agora os seus cidadãos vivem a imitar o seu Senhor, a imitar o seu rei. Vivem segundo o padrão e os valores do seu rei. Eles vivem em submissão à vontade do seu rei. Paulo entendeu muito isso. E a vida dele mostra esse testemunho. Mostra que ele compreendeu como era viver a vida, de maneira que o nome de Cristo fosse glorificado. Paulo sofre perseguições, açoites, perigos. Ele passa por essas coisas todas, por quê? Porque ele sabe agora que ele não é mais daqui. Ele tem um novo propósito. Ele agora encontrou a cidade dele, ele encontrou o seu lar. Ele entendeu que a vida dele agora não mais é uma vida desse mundo. Quando Paulo conheceu a Cristo, esse sentimento que eu falei de infamiliaridade, que nós também temos, Paulo descobriu aonde ele encontrava o verdadeiro lar. Foi Paulo deixando de achar que nesse mundo ele encontrava sua casa. E quando ele conheceu a Cristo, o verdadeiro tesouro, ele percebeu que nele ele encontraria o seu lar. Ele percebeu que a cidade natal dele, a cidade que ele era um cidadão, por mais que ele nunca tivesse ido nela ainda, ele sabia que ele viveria para lá. E Paulo agora começava a viver em conformidade com o padrão dessa cidade, com o padrão do reino, o padrão da vida cristã. E Paulo chama os irmãos a olhar para o exemplo deles. Lembremos que aquela igreja estava sendo atacada pelos falsos mestres. E esses falsos mestres, muitas das coisas que eles falavam eram que, olha, nós aqui agora já encontramos a perfeição. Aqueles homens ensinavam que eles já tinham encontrado um estágio de perfeição, que eles tinham uma conexão, eles tinham ali um padrão de vida agora
de tão espiritual que eles já viviam com Deus agora, que eles já desfrutavam da perfeição. E Paulo fala, olha, esses homens não têm nada disso. Olhem para nós para ver qual que é o padrão de fato do que é ser um cristão, do que é ser um emigrante. Esses homens, e a gente vai ver ao longo do texto, eles tomam sua casa aqui na terra, eles vivem como se fosse daqui. Mas nós que sabemos de onde nós somos, aonde nosso Senhor está, e é o que ele vai falar depois da sua pátria celestial, nós vivemos com nossa mente no alto. E por isso ele fala, olhem para nós e sede nossos imitadores. Mas não somente imitadores meus, ele fala, observai os que andam segundo o modelo que tem de nós. Paulo sabe que não é só ele que tem um caráter perfeito. Mas ele aqui aponta, primeiramente, nós podemos dizer que ele está apontando para o exemplo de Timóteo, que ele deu no capítulo 2, o exemplo de Epafrodito, que era um líder da igreja de Filipos. E não somente esse, mas os líderes da igreja ali de Filipenses. Aqueles homens que davam testemunho de como era uma vida cristã, como era uma vida de alguém que é um refugiado, um emigrante. Alguém que foi salvo por Cristo e vive para Cristo. Perceba comigo, capítulo 2, nós já lemos, vamos reler de novo, versículo 21. Paulo vai dizer a respeito da vida do irmão Timóteo, vai dizer o seguinte, pois todos eles, ele está falando de outras pessoas, buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Mas Timóteo era diferente desses homens. Porque ele diz no versículo 20, Timóteo sinceramente busca o interesse de vocês. Enquanto os outros buscam seus próprios interesses, Timóteo entendeu também que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por isso que ele busca as coisas de Cristo. Versículo 30, ele fala de Epafrodito e diz o seguinte sobre Epafrodito. Visto que por causa da obra de Cristo chegou às portas da morte e se dispôs a dar a vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Quando estudamos esse texto, nós vimos como Epafrodito, por causa do Evangelho, por causa de saber que ele é um discípulo de Cristo, ele abriu mão da sua vida. Ele vivia da maneira apostólica, da maneira que a Escritura ensinava, e que a Escritura ensina para nós hoje como viver. Eles viviam em conformidade ao caráter cristão. Paulo diz no capítulo 4, versículo 9, o seguinte, o que também aprendeste, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Percebam, meus irmãos, o ensinamento, o que eles aprenderam e recebendo através do ensino apostólico, o que eles ouviram de Paulo, o que eles viram em Paulo, era a maneira que os crentes eram chamados para viver. E o apóstolo Paulo bem sabia, tanto ele como os líderes da igreja estavam buscando viver da mesma forma. E ele fala, olhem para o nosso exemplo. Não olhem para o exemplo dos falsos mestres. Não olhem para o exemplo desses homens inimigos da cruz. Não olhem para o exemplo desses cães, esses maus obreiros, como a gente viu no versículo 2 do capítulo 3. Mas olhem para o nosso exemplo. Perceba qual era das posturas de Paulo. Versículo 12, capítulo 4, de 12 a 13. Olha só o que ele diz. Versículo 11, melhor dizendo. Digo isto, não por causa de pobreza, porque aprendi a viver contente em qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, de todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa era a vivência do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo sabia que, por ter Cristo, por poder todas as coisas em Cristo, as suas necessidades, os seus momentos, as suas lutas e provações eram breves e momentâneas comparado com a vida em Cristo que ele recebeu. E essa mesma vida que o apóstolo Paulo tinha, essa mesma segurança, essa mesma vivência diária, que ele vira para os irmãos e diz, olha, vivam da mesma forma. Sejam nossos imitadores. Porque é assim que nós vivemos. E nós vivemos isso por quê? Porque nós sabemos qual é o nosso lar. Nós sabemos a quem nós pertencemos. Nós sabemos para onde estamos indo. Uma das grandes dificuldades de nós vivermos segundo o padrão apostólico é porque muitas vezes o nosso coração ainda acha que nessa terra, nesse mundo, faremos dele nosso lar, nosso local de habitação. Nós acreditamos que todas as coisas ainda resumem nesse próprio mundo. Nós queremos muitas vezes adquirir as identidades dadas pela humanidade. Identidades culturais, sociais,
econômicas, políticas. Esse mundo tenta constantemente nos dar uma nova identidade. Da mesma forma que quando a gente vê um imigrante num país diferente, você pode perceber que com o tempo tentam colocar nesse homem a sua cultura, a cultura agora daquele país. Então se você tem um hábito, uma prática, aquela cultura nova ali tenta constantemente moldar a maneira de você enxergar as coisas. E esse mundo faz a mesma coisa. Esse mundo quer nos ensinar o que nós devemos amar, o que nós devemos odiar, como nós devemos viver, o que nós devemos pensar, o que nós devemos acreditar como bom, como ruim. Esse mundo constantemente quer nos ensinar todas as coisas. Vamos dar um exemplo básico para nós pensar nos nossos dias hoje. Nós estamos passando por essa pandemia. E o governo tem o quê? Estabelecido o que é essencial para a vida de uma pessoa. Então, a farmácia é essencial, logo vamos abrir as farmácias, elas não podem fechar. Olha, comer é essencial, logo vamos colocar os supermercados abertos. E outras empresas, outros trabalhos são colocados como essenciais para o funcionamento da sociedade. Mas nós percebemos claramente que esses padrões, que às vezes são coisas boas, mas também nós não vemos hoje, por exemplo, colocando a importância da igreja e do culto como algo essencial para a vida. E por isso que, quantas igrejas ainda... Você tem que limitar o momento, você tem que ficar só 1 hora na igreja. Você pode ficar 3 horas na fila, você pode ficar 2 horas no ônibus, mas não, na igreja é só 1 hora. Porque não, é só na igreja que você vai pegar uma doença agora. É só na igreja que o Covid está ali circulando. Se você ficar numa fila grande, não, tem nada a ver. Por quê? Esse mundo não tem os valores apostólicos. Eles não têm os valores do nosso lar. Para ele, as coisas mais importantes são as coisas materiais. Então, a sua saúde, o seu comer. Mas o próprio Senhor Jesus nos ensina o quê? Que muito mais importante é o pão da palavra do que o pão físico. Muito mais importante é as coisas espirituais que as coisas desse mundo. Porque essas coisas desse mundo passam, elas são passageiras, elas são aqui e agora. Mas a nossa vida, a nossa alma, ela é eterna. Mas esses são o quê? Os valores do nosso tempo. E o apóstolo Paulo fala, meus irmãos, esse mundo quer nos ensinar vocês. Esses falsos mestres querem ensinar vocês. Mas olhem para o nosso exemplo. Olhem para aquilo que vocês veem em mim e também o que vocês observam nos outros líderes cristãos. E sede nossos imitadores. Nos imitem. Meus irmãos, nós somos chamados a imitar os nossos líderes na fé. E especialmente imitar aquilo que nós vemos de exemplo na Escritura. O nosso padrão é o padrão da Escritura. É na palavra de Deus que nós temos nossos valores, o que é certo e o que é errado para nós. É aqui que nós sabemos o que nós devemos amar, o que nós devemos odiar. E todo cristão é chamado ao quê? A viver para Cristo, a imitar o seu Senhor. O apóstolo Paulo aponta para o modelo apostólico. Por quê? Porque existiam pessoas que estavam dentro da igreja começando a chamar esse mundo de lar. Perceba comigo, versículo 18 e 19. Paulo diz o seguinte: pois muitos andam entre nós, nos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Perceba, Paulo está dizendo o seguinte, olha, muitos andam entre nós, estavam no meio da igreja esses falsos mestres. Paulo aqui não está falando dos judeus que se levantavam contra o ministério de Paulo, que nós sabemos que são muitos, os judeus que atacavam constantemente Paulo. Aqui ele está falando de falsos cristãos, pessoas que diziam que tinham crido em Cristo, mas o ensinamento deles era contrário ao ensinamento apostólico. Eles decidiram escolher o que vão crer. E nesse momento de decisão, o apóstolo Paulo fala que eles estão no nosso meio, eles andam entre nós. Mas ele diz, eu já vos disse repetidas vezes. Então era algo constante que o apóstolo Paulo sempre estava ensinando. E olha só, perceba só o sentimento de Paulo. Ele fala que até chorando ele falava isso. Aqueles homens que se diziam cristãos, mas não eram. Paulo diz que eles são inimigos da cruz de Cristo. Esses homens viviam como inimigos de Cristo. E por que isso? Esses falsos cristãos viviam dessa forma. Meus irmãos, o inimigo da cruz de Cristo é alguém que prega e ensina um falso evangelho.
O que eles ensinam é contrário à mensagem do Evangelho, à mensagem da cruz. Eles ensinam uma falsa mensagem. Eles davam falsas esperanças para aqueles crentes. O ensino, a vida desses homens eram contrárias à mensagem de Cristo, à mensagem da cruz. Esses homens começaram a moldar a sua mensagem para que ela se conformasse com esse mundo. É um evangelho que te faz bem nessa terra. Esses homens entravam nessas igrejas e ofereciam falsas esperanças para os crentes. Eles começavam a ensinar para esses homens, os crentes, que não, a sua casa é nesse mundo. É aqui, o plano de Deus se resume aqui para nós. O mundo agora é aqui e agora. Deus já nos salvou, nosso espírito já é perfeito. O que você vive, o que você deixa de fazer, não importa. Por quê? O importante é o seu espírito estar perfeito. Paulo aqui ele vai falar do gnosticismo, e nós vamos ver isso no versículo 19. O ensino desses homens era uma distorção do evangelho. Eles trocavam a cruz, eles trocavam a mensagem de Cristo, a mensagem de autonegação, o chamado a tomar a nossa cruz e seguir o caminho estreito, pregando o quê? O caminho largo para os discípulos. E por isso o apóstolo Paulo fala, esses homens são inimigos da cruz. Meus irmãos, nós bem sabemos, inimigos da cruz não existem naquela época. Falsos pregadores, falsos mestres se levantam desde que Cristo subiu aos céus. Desde quando os apóstolos ali, primeiro século já estavam levantando falsos mestres. Isso continua até hoje. Passa ano, passa tempo, heresias ganham nova roupagem, falsos ensinos se proliferam, que negam a cruz de Cristo, que negam a eficácia do Evangelho, que nega a respeito da divindade do Senhor Jesus. Hoje eu conversando com uma colega, e ela estava falando sobre os testemunhos de Jeová. E eu falei, não, esse povo são hereges, que é um ensino do arianismo, que é um ensino lá do quarto século, que negava que Jesus de fato era Deus. Os testemunhos de Jeová são os arianos modernos. Mudou a roupagem, mas é a mesma heresia. Teologia coach, teologia da prosperidade. Tudo heresias que ao longo da história da igreja sempre existiram. Que não, que você tem que se enriquecer, que o que Deus fez por você não pode ter doença nesse mundo, você não pode ter provação, dificuldade, porque Deus morreu na cruz para que você possa ser agora livre dessas coisas. Não, que crente não tem pecado, que crente não tem doença, que crente não pode passar por dificuldade. Ensinos que ao longo do século são ensinados. Mas são contrários à cruz de Cristo, são inimigos da cruz de Cristo. E esses falsos cristãos, que muitas das vezes passavam como mestres, como pastores, eles entravam nas comunidades querendo o quê? Levar os homens à idolatria. Porque o propósito deles é a idolatria. Perceba só, versículo 19. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Meus irmãos, o que é idolatria? O Catecismo Ortodoxo, a pergunta 105, vai dizer que idolatria é possuir ou inventar algo em que alguém confie no lugar ou ao lado do único verdadeiro Deus, o qual se revelou em sua palavra. Então, idolatria é tudo aquilo que eu possuo, eu invento e eu confio, seja substituindo Deus, seja colocando ao lado de Deus. Eu coloco nessas coisas a minha confiança, a minha segurança, a minha alegria, e eu troco o verdadeiro Deus por essa imagem que eu crio para mim mesmo. E para isso pode ser um tanto de coisa. Perceba, o apóstolo Paulo vai falar. O Deus deles é o ventre. Versículo 19. A ideia do ventre aqui é a ideia do próprio umbigo. Esses homens faziam eles mesmos de deuses para si. Aqui a palavra para quando trata para ventre aqui, na tradução aqui do grego, alguns vão dizer que é o quê? Esses homens viviam numa vida de pecados sexuais, uma libertinagem. Eram homens que, quando fazem de si sobre Deus, eles querem abrir mão de qualquer tipo de padrão divino, da lei de Deus, da vontade de Deus. E por isso, eles se tornam o centro das coisas. Eles se tornam o foco, o alvo, o objetivo de tudo.
E o Paulo vai falar, o Deus desses homens é o próprio ventre deles, é a barriga deles. É como se esses homens, o que eles viviam e faziam para alimentar a sua própria vontade. Tudo gira em torno deles. Eles querem enganar os homens e colocam tudo ali. Todo engano, toda mentira, para que eles possam ser adorados, eles possam ser o centro, o alvo. E esses homens, quando nós lemos lá, por exemplo, em 1 Coríntios, Paulo vai falar que esses homens aqui se achavam falsos, super apóstolos. Eles eram pessoas carismáticas dentro da igreja, pessoas que tinham uma voz, tinham um público. E por ter muitas pessoas seguindo esses falsos mestres, esses homens aqui caíam, de certo modo, num tipo de proeminência no meio ali dos cristãos. Por quê? Porque eles se diziam cristãos, tinha muita gente seguindo eles, só que o foco do ministério desses homens era a si mesmos. Eles eram seus próprios deuses. Isso existe até hoje. Quantos ditos ministérios cristãos aí que o foco é o pastor ali. É a foto dele, é o homem. Então, se o homem está lá nesse dia, nossa, tudo é a igreja ali de tal pessoa. É um homem que quase um milagreiro. A gente pega alguns perfis hoje em dia na internet aí desses pregadores aí, pregadores falsos, pregadores que distorcem o evangelho, mas são conhecidíssimos, adoradíssimos pelo mundo. Pessoas seguem eles, pessoas acham que são grandes homens de Deus, mas são homens que também negam a cruz de Cristo e fazem do seu próprio ventre o seu Deus. Tudo da vida deles gira em torno deles. E Paulo fala, esses homens, o Deus dele é o ventre deles, eles são idólatras. A glória deles está na sua infâmia. A glória desses homens está no pecado deles. São pessoas que, ao invés de se envergonhar dos seus pecados e da vida que eles estão vivendo, e daquilo, a exortação constante dos apóstolos contra os seus pecados, a sua maldade, esses homens se orgulham disso. O pecado para eles se torna um orgulho, é uma glória. Meus irmãos, a gente aqui, eu estou falando desses homens como líderes, mas isso não está muito distante de nós hoje. Quantas vezes a postura pecaminosa é louvada no nosso mundo? Aquilo que é errado, aquilo que é vil, aquilo que é contrário à palavra de Deus é louvado no nosso mundo hoje como se fosse a melhor coisa, o que é certo. Pessoas que têm alegria de contar dos seus pecados, da sua maldade, do seu coração soberbo, da sua imoralidade. E cada vez mais nós temos visto que esse mundo aceita isso como um padrão normal. Sexo antes do casamento, tudo normal, tranquilo. Errado é quem não faz. Errado é se você não fizer. E você está muito antiquado, você vive em outro século, você é de outro mundo. A mentira, a idolatria, a relativização dos valores, todas essas coisas, o nosso mundo louva isso. O nosso mundo, quando você fala assim, não, eu sou cristão, adoro só o único Deus, somente a religião cristã é a verdadeira, as outras estão erradas. Nossa, você é muito fanático, você é muito habitolado. Você tem que ser amar mais o próximo. Todas as religiões são certas, o importante é o amor. E eles acham bonito a infâmia, o pecado. Ao invés de se envergonhar do que é mal, eles tomam isso para si. Por quê? Porque esse mundo para eles se tornou seu lar. Eles vivem como se eles fossem daqui. Então, se tudo resume nesse mundo, eu não posso colocar outra coisa como mais importante. Não, eu tenho que viver para mim mesmo. Eu sou o meu Deus. Cada um é seu Deus, cada um tem que fazer a sua vontade. Você está aqui para ser feliz. Siga o seu coração. Nada errado se te faz feliz. Né? Já diziam que é a frase que o diabo fala, né? Mas é o que é comum que a gente ouve hoje. Não, se te faz feliz, siga o seu coração. Não é errado. O importante é ser feliz. Mas essa felicidade não é a verdadeira felicidade. Não é a alegria que brota de Deus. Mas é a alegria da terra. É porque esses homens agora acostumaram chamar esse lar de terra, essa terra de lar. Esses homens que se tornaram emigrantes da comunhão com Deus. Por causa do seu pecado, eles agora tomam essa casa como seu lar final. Eles vivem como se fossem daqui. E Paulo vai dizer, o destino desses homens é um só. Versículo 19, o destino deles é a perdição.
A consequência de você viver sua vida como se o mundo fosse sua casa, como se tudo resumisse aqui, é que o seu destino é o inferno. Porque o pecado há uma grande consequência na vida humana. Quando você não tem Deus como sua alegria, quando você não tem Deus como fonte da sua felicidade, quando você não tem em Cristo a sua salvação, o que te espera é a perdição. Quando os homens trocam a glória de Deus, trocam o caminho que é Cristo, trocam a vida e a vontade de Deus, o que esperam a eles é a perdição eterna. Foi isso que os nossos primeiros pais receberam. Quando eles trocaram a fonte de água viva pelas águas turvas, eles receberam a morte. E desde então a humanidade caminha para essa perdição. A humanidade caminha para o erro, para o engano. E por mais que você tenha alguns motivos bons para fazer isso. Hoje eu falava com um amigo meu. Perceba, hoje em dia se nós conversamos com as pessoas, todas as pessoas que não são cristãs, a religião dela é das obras. É todas. É muito comum. Perceba que essas pessoas tomam como coisa mais importante de sua vida. Não, nós devemos amar o nosso próximo. Você vai ver todos falando isso. É uma frase bonita, né? Ame o próximo como a si mesmo. Meus irmãos, mas fora de Cristo, amar o próximo como a si mesmo é ainda um entendimento do pacto das obras. E pelo pacto das obras, o que espera aos homens é a condenação, porque ninguém ama o próximo como deveria amar. E Deus não manda amar somente o próximo, manda amar a Ele sobre todas as coisas. E essas pessoas não fazem isso. Mas esses homens estabelecem essas religiões mais bonitas. Não, minha religião é o ajudar do próximo, é cuidar do necessitado, é dar comida para as pessoas. Eu faço o bem, minha religião é o bem, é o amor. Mas sem Cristo, o destino deles é a perdição, é o inferno. Porque esses homens vivem como se tudo se resumisse aqui. Paulo vai dizer, versículo 19, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. A preocupação desses homens só são as coisas desse mundo, as coisas dessa vida, dessa terra. Um autor, o James K. Smith, diz o seguinte: a ilusão de se estabelecer no dia a dia, ajustando-se aqui, é uma maneira de tentar acreditar que você já chegou na sua casa. Então, por eu achar que minha terra, minha casa é esse lar, é esse mundo, eu tento me estabelecer dia após dia nesse mundo. Eu tento construir a minha casa, o meu lar aqui. Eu tento chamar aqui de vida. E por isso, eu começo a se preocupar somente com as coisas terrenas. Quando o meu pensamento não está nas coisas celestiais, ele vai estar em outra coisa. Não tem como você estar com o pensamento, os olhos fixos em dois locais. Ou você estará com o seu pensamento fixo em um lugar, ou você estará fixo em outro lugar. Ou você estará com seus pensamentos fixos no Senhor, ou você estará com seus pensamentos fixos nesse mundo. Esses falsos mestres faziam isso. E por isso eles negavam a cruz de Cristo. Meus irmãos, sempre que nós colocamos nosso coração em outras coisas, sempre que nós fazemos deste mundo, da nossa vontade, da nossa família, do nosso trabalho, aquilo que é mais importante para nossas vidas, meus irmãos, o destino é a perdição. Sempre quando nós fazemos essas coisas, nós negamos a cruz de Cristo. Nós negamos a vida de Cristo. E por isso a Bíblia tanto fala a respeito dos homens que, tendo a luz do Evangelho iluminando, negam e voltam-se às trevas. Voltam à lama, voltam ao vômito. Quando eu digo que eu conheci a Jesus, a luz dele me iluminou, e eu volto para esse mundo, eu penso somente nas coisas terrenas, eu me viro mais uma vez em rebelião. Eu mostro a rebelião do meu coração. E é isso que esses homens fazem ao chamar essa terra de lar. Onde está seu lar? Onde está sua vida? É o que nós temos que perguntar para nós, lendo esse texto. Nós temos imitado o exemplo apostólico? Nós temos imitado os exemplos cristãos piedosos? Ou nós temos feito, em vez de Cristo,
a nossa própria vontade, o nosso ventre, como o nosso Deus. Não. Eu não vou fazer isso não, porque senão eu vou perder alguma alegria, eu vou perder alguma posição. Não, tem como eu buscar Deus no domingo e no resto da semana continuar a minha vida comum. Ah, não. Eu leio a Bíblia um pouco, mas né, ninguém é perfeito, né? Então vou viver de qualquer forma. E a gente começa a criar o nosso umbigo, o nosso Deus. O que mostra qual que é o padrão de Deus para você não é a palavra, mas é a nós mesmos. É o que eu acho. Eu acho que o certo é isso. Eu acho que o certo é aquilo. É quando nós começamos a se preocupar demais com as coisas terrenas, é quando nós começamos claramente a ser percebido que nós estamos chamando esse mundo de lar, de casa. Então, quando isso acontece, meus irmãos, quando isso começa a acontecer, o que vai nos mostrar a nossa vida é o caminho que nós estamos seguindo. Tudo aquilo que quando nós se aproximamos da maldade, da iniquidade, meus irmãos, isso é porque nosso coração antes já coloca isso como importante. Isso é um padrão para nós refletirmos qualquer coisa na nossa vida. Se nós temos mais prazer de estar com os ímpios do que com o povo de Deus, mostra que seu coração se aproxima mais daqueles homens ímpios. Quando você está muito mais confortável em fazer aquilo que é contrário à palavra do que fazer aquilo que a palavra te ensina, mostra que seu coração está longe de Cristo. Os nossos caminhos e escolhas refletem muito a direção e os amores do nosso coração. Se é Cristo o nosso alvo, se é Cristo o nosso prêmio, a nossa vida caminha a isso. A santificação é isso. Nós vamos cada vez mais avançando para esse alvo. Mas quando nós fazemos o nosso ventre, o nosso Deus, o nosso alvo, o nosso caminho é a perdição. O apóstolo Paulo chama a igreja, que é imigrante nessa terra, a entender que, olha, meus irmãos, esse é o caminho dos falsos mestres. O fim deles é a perdição, mas nós não somos desses. Porque nós estamos em retorno para o nosso lar celestial. Nós estamos aguardando o nosso Salvador. A nossa esperança é a esperança da glorificação. Versículo 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador Jesus Cristo. Ao invés de nós estarmos colocando a nossa vida, a nossa pátria, como se fosse aqui nessa terra, e só se preocupando com as coisas terrenas, a nossa pátria, o nosso lar está nos céus. Paulo está dizendo que o crente agora vive não mais para aqui. O crente agora vive com uma nova mentalidade. Porque quando ele nasceu do Espírito, ele nasceu para a nova vida. Abra comigo, Colossenses capítulo 3. Colossenses depois aí de Filipenses. Versículo 1 a 4. Portanto, se fossem ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Meus irmãos, os crentes receberam a nova vida. A obra da ressurreição, o benefício da ressurreição está agora operando no nosso coração. E por isso, como nós somos ressuscitados com Cristo, nós devemos buscar as coisas do alto. Porque é no alto que está a nossa pátria. É nas coisas espirituais, é nas coisas do Senhor. Nós agora, meus irmãos, somos aqueles que encontraram o seu lar. A nossa pátria é o nosso próprio Deus. Ele é a nossa pátria, Ele é o nosso país. É nele que nós encontramos nosso lar. É no Senhor agora que de fato nós sabemos aonde está a nossa vida. Nós sabemos que agora, quando cremos em Jesus, quando fomos regenerados, meus irmãos, nós descobrimos que nós de fato não somos desse mundo. Quando Cristo nos alcançou, Ele nos mostrou que a nossa casa nunca foi nesse mundo. E é por isso que esse sentimento de infamiliaridade que nós sentimos, somente em Cristo ele é de fato preenchido.
É quando eu encontro Cristo, é quando eu conheço a Deus verdadeiramente, que eu percebo que aquilo que eu sentia falta, esse sentimento que eu tinha no meu coração, que esse mundo não parecia que era minha casa, por mais que eu tentasse estabelecer meu lar nesse mundo, ainda assim tinha esse sentimento de infamiliar. Quando eu encontro Cristo, eu percebo que minha casa é nele, meu lar é nele, meu lar é um lar celestial. A minha pátria é a pátria que está nos céus. E nela, nós olhamos, para ela nós olhamos, por quê? Porque nós sabemos que dela virá o nosso Salvador para nos buscar. Meus irmãos, nós não alcançamos ainda a nossa pátria, nós estamos ainda nesse mundo. Nós somos aqui hoje peregrinos forasteiros, nós somos aqui refugiados nesse mundo. Mas nós sabemos que podemos aguardar o nosso Salvador Jesus. Essa é a verdadeira vida e alegria. Aqueles que Deus encontrou descobrem nele a alegria que Deus mesmo é para eles. É quando eu encontro Deus que eu descubro que toda a alegria que eu buscava é o próprio Deus para mim. Por quê? Porque nós sabemos que agora nós aguardamos o nosso Salvador Jesus Cristo. É lá que é a nossa casa. Esse é o nosso reino. E por isso eu consigo viver nesse mundo agora de outra maneira. Quando eu conheço a Cristo, quando eu sei que meu lar não é aqui, eu consigo viver muito melhor aqui do que aqueles que acham que nesse mundo é sua casa. Porque enquanto eu tento firmar minhas raízes aqui, todo o sofrimento, todas as dificuldades, todas as angústias, as decepções, os problemas tendem a roubar meu coração, tendem a tomar conta da minha vida. Lembra quando Jesus vai dizer da parábola daquele que construiu sua casa na areia e o que construiu na pedra? Construir na areia é construir sua casa nesse mundo. Qualquer angústia, qualquer provação, perseguição, tende ao quê? Derrubar sua casa, tende a acabar com sua vida. Mas quando eu entendo que o meu lar é o lar celestial, e é lá que está minha esperança, lá que está meu tesouro, é lá que está minha alegria, no Senhor Jesus, e dele eu aguardo todas as coisas, eu consigo muito mais viver nesse mundo. Por quê? As dificuldades aqui não tendem a me sufocar. Por quê? Minha pátria está nos céus. As angústias aqui não tendem a me desesperar. Por quê? Porque eu aguardo meu Senhor Jesus. As injustiças aqui não são as últimas coisas que nós veremos. Porque naquele grande dia, o nosso Senhor Jesus, o grande juiz, voltará. Quantas pessoas que acham que a maldade do mundo é a pior coisa do universo que pode acontecer? Quantas vezes a gente conversa com pessoas e fala assim, não, mas tem tanta gente que faz o mal e nada acontece com elas. E você começa a desacreditar que existe um padrão, que existe um julgamento. Mas quando eu olho para o Senhor Jesus, eu sei que Ele voltará um dia para me buscar, eu sei que naquele dia o julgamento dele será efetuado nessa terra. As injustiças que eu aqui hoje vejo, elas serão um fim. Deus julgará tudo perfeitamente. Aqueles que viveram na maldade, aqueles que viveram contrário ao Senhor, esses serão destinados à perdição. Eles encontrarão aquilo que eles tanto amavam. Por quê? Porque se eles amassem a Cristo, Ele colocava o seu coração no alto. Mas eles não amavam a Cristo. Eles amavam as coisas dessa terra. Eles amavam esse mundo. Eles odiavam a cruz. E por isso eles receberão aquilo que eles tanto queriam na vida deles. Um lar sem Deus. Um lar sem Cristo. Mas os crentes recebem o quê? Receberão um novo corpo. Perceba comigo, versículo 21. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar para si todas as coisas. Cristo, Jesus é o que transformará o nosso corpo. Meus irmãos, ainda nós estamos como peregrinos. Ainda passamos por dificuldades. Nós ainda somos fracos. Como nós vimos no último sermão sobre a santificação, quantas coisas ainda que nós precisamos abandonar e caminhar. Há ainda dificuldades que nos prendem. Mas um dia, quando Cristo retornar, meus irmãos, na sua segunda vinda, Ele nos dará um novo corpo. Nos dará um corpo glorificado. Esse corpo de humilhação será transformado, renovado. Naquele dia, a presença do pecado não mais estará em nós. Naquele dia, não só mais a presença interior, mas é também o pecado de maneira exterior. O mundo será transformado, os ímpios serão julgados, o diabo será condenado para sempre. E nós viveremos num mundo onde gozaremos de fato a verdadeira alegria
que é estar com Cristo para sempre. O Catecismo Batista, na pergunta 42, diz: que benefícios os crentes recebem de Cristo na ressurreição? E a resposta é: na ressurreição, os crentes sendo ressuscitados em glória, serão abertamente reconhecidos e absorvidos no juízo. Então, em primeiro lugar, nós ressuscitaremos em glória, um corpo glorificado, um novo corpo. Um corpo que é incorruptível. Na ressurreição de Cristo, nós seremos abertamente reconhecidos e absolvidos no juízo. Deus mostrará para o mundo que nós que passamos por tantas coisas, nós que fomos humilhados pelos nossos inimigos, Cristo vai mostrar que nós somos o povo dele. Ele vai separar os bodes das ovelhas. E aqueles homens que tanto nos injuriaram, que tanto se levantaram contra nós, que tanto nos atazanaram, que tanto nos zombaram de nós porque nós críamos em Cristo, que nós éramos fanáticos, que nós vivíamos como os habitolados, eles reconhecerão claramente a quem nós pertencíamos. Eles verão claramente no juízo, nós sermos reconhecidos como povo de Deus e absorvidos do juízo por causa de Cristo. Aqueles homens que, por várias vezes nós falamos da cruz de Cristo, nós falamos do Evangelho, e eles rejeitaram como se fosse uma fábula. Eles verão, realmente, eles estavam certos. O que eles falaram era a verdade. Aquela mensagem que eu tanto blasfemei, que eu tanto zombei, que eu tanto odiei, era a mensagem da verdade. Era a mensagem que trouxe salvação para eles. Nós seremos absorvidos no juízo. E nós seremos perfeitamente abençoados, tanto no corpo como na alma. Nós receberemos um corpo glorificado. Nós receberemos uma alma também perfeita, onde não vai ter a corrupção do pecado em nós. E nós entraremos no pleno gozo de Deus por toda a eternidade. Meus irmãos, nós estaremos na habitação celestial, no novo céu e nova terra, habitando com Deus. Cristo estará no nosso meio. Porque o pleno gozo, meus irmãos, o gozo que o crente espera e receberá não é a rua de ouro. Não é ter uma coroa. Meus irmãos, isso aí é linguagem para mostrar a grandiosidade de estar com Cristo para sempre. Muito mais importante que pisar na rua. Ali é para mostrar que tão grandioso é estar com Cristo que ouro, pisar em ouro, que é o que os homens tanto buscam nesse mundo, que eles colocam tanto seu coração nessas coisas, como isso define a coisa mais importante da vida, vai ser chão no lar celestial. Porque a presença de Cristo, a alegria em Cristo, o gozo de Deus que nossa alma terá ali, será aquilo de mais importante e precioso. Nós seremos subordinados debaixo da autoridade de Cristo, cobridos pelo Pai. Nós participaremos da glória dele. E isso para sempre. Enquanto os ímpios, o que esperarão eles é a condenação eterna. Eles ressuscitarão para a sua condenação. Por quê? Porque eles fizeram dessa terra a sua casa. E todos que fazem dessa terra o seu lar. Na verdade, não é daqui que é só a sua casa. É da própria vida de perdição. Porque eles trocam a glória de Deus pelas coisas desse mundo. Eles rejeitam o Criador e adoram a criatura. Meus irmãos, nós como cristãos somos chamados ao que? A elevar os nossos olhos. Porque a nossa segurança e esperança não está nessa terra. Nós elevamos esses nossos olhos para as coisas do alto, para onde nosso Senhor reina hoje, a destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Meus irmãos, nosso Cristo retornará. Ele nos garantiu pelo seu sangue, ele nos garantiu pela sua palavra. A nossa esperança não é fundamentada em coisas passageiras. Deus não fundamentou a nossa esperança em condições momentâneas, terrenas. Mas nos garantiu com uma promessa eterna que ele nos retornará para nos buscar. Por quê? Porque ele prova isso com a sua própria ressurreição. Cristo ressuscitou dentre os mortos, ele venceu a morte. E nós estaremos com ele para sempre. Por isso que nós olhamos para o alto, não elevando para o céu, mas para onde nosso Senhor está, para as coisas do alto. Nós sabemos de onde nosso Senhor retornará. E é lá, por isso, que nós podemos aguardar o nosso Salvador. Meus irmãos, nós estamos aqui na santificação. Estamos num processo ainda, estamos nessa corrida, na peregrinação, na nossa emigração como refugiados.
mas o nosso Senhor virá para nos buscar. Nós habitaremos com Ele. Podemos ter certeza disso, Ele nos garantiu isso e Ele não mente. Não foi Ele que disse, eu vou, mas vou preparar lugar para vocês. Para que onde eu esteja, vocês estejam também comigo. Meus irmãos, nossos olhares devem estar fixos nessas coisas, na esperança da glória. E aqui vai uma primeira aplicação para nossas vidas. A primeira coisa e mais importante nesse texto para nós essa noite é a seguinte pergunta: de qual pátria você é? Qual é a sua pátria? Qual é a sua cidade natal? A nossa vida, os nossos objetivos e a nossa finalidade refletem qual é a sua pátria. Se você quer saber de qual pátria você é, olhe quais são os seus objetivos. Você pensa apenas nas coisas terrenas? Como é a sua vida? Você vive como o curso desse mundo? Você vive como esse século? Os valores, os desejos, os prazeres, as alegrias estão todas somente nessa terra. Você vive como se você fosse o seu próprio Deus. Como se o seu ventre fosse aquilo que devesse ser satisfeito. Como se não tivesse padrão nenhum. A finalidade de sua vida, qual é a sua finalidade? Para que você acha que você existe? Não, eu existo para ser feliz. Eu existo para ter uma grande família. Eu existo para poder ter uma grande empresa. Eu existo para ajudar outras pessoas. As nossas finalidades, nossos objetivos, a nossa vida mostra qual pátria nós somos. E meus irmãos, se nossos olhos não estão em Cristo, se a nossa vida não está nele, se você não coloca os seus olhos e aguarda o Senhor nos céus, se tudo se resume aqui e agora, o seu caminho, o seu destino é somente um, é a perdição eterna. É o inferno. Porque todos aqueles que não estão em Cristo, todos aqueles que ao elevar seus olhos, olham para esse mundo somente, meus irmãos, eles receberão a grande punição no grande dia. Sonde seu coração essa noite. Qual é a sua pátria? Se você percebe que sua pátria está muito nessa terra, se você se percebe que você tem se preocupado somente com as coisas terrenas, eu te chamo hoje a arrepender desse pecado. Eu te chamo hoje a perceber que esse mundo não pode, de fato, trazer a verdadeira alegria que tanto parece que você encontrará nela. Eu te chamo a olhar para uma alegria muito mais perfeita, eterna, que é o próprio Senhor Jesus. Meus irmãos, Cristo ressuscitou e nós habitaremos com Ele se estivermos firmes nele, unidos com Ele pela fé. Sua casa, você não foi criado para essa terra, para esse mundo. Você foi criado para um lar eterno, para habitar com Deus para sempre. Isso só é possível hoje através da reconciliação que o Evangelho nos dá. Busca ao Senhor, porque é em Cristo Jesus que você encontra de fato a vida e o lar. Meu segundo ponto. Não desanime com as lutas. Não desanime com as suas dificuldades, porque logo você chegará na sua pátria. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao 18. Segundo Coríntios 4, 16 ao 18. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Meus irmãos, olhem para as coisas eternas, as coisas que não se veem.
As coisas que nós vemos nesse mundo hoje, elas passarão. Mas as coisas eternas, o reino celestial, ele não terá fim. As perseguições, as lutas, as dificuldades são breves e momentâneas. Uma hora isso acabará. Uma hora você encontrará com o seu Salvador. E ele enxugará toda lágrima dos seus olhos. Ele te dará um novo corpo. Ele te fará participante de comer o fruto da vida. Nós poderemos viver e participar da boda do Cordeiro. Habitar com ele para sempre. E é aí que está o nosso consolo. O consolo está em saber que Cristo retornará. Ele virá. Meus irmãos, pode parecer que tudo demora, mas ele virá. E nos transformará para nós vivermos com ele para sempre. A pergunta 52 do Catecismo Ortodoxo vai dizer que o nosso consolo é que, em meio a toda a minha angústia e perseguição, eu olho para os céus e confiadamente espero vir, como juiz aquele mesmo que antes foi julgado em meu lugar diante de Deus, e assim removeu de mim toda maldição. Ele condenará todos os seus e os meus inimigos ao castigo eterno, mas levará a mim e a todos os seus eleitos para junto dele, para a alegria e a glória do céu. Esse é o nosso consolo. Cristo retornará e ele nos levará para habitar com ele. Meus irmãos, essa é a nossa esperança. Esse corpo de humilhação, ele é um corpo que não é seu corpo eterno. Deus te dará um novo corpo. Nós iremos habitar com ele para sempre. Olhe firme para isso. Finalizando com uma frase do James K. Smith, ele diz o seguinte: a alma migrante, uma estranha cidade terrena, cidadã da cidade celestial, vive tranquilamente. Como não está em casa em lugar nenhum, buscando o lar que é o seu refúgio da cidade de Deus, o cristão também pode, com um tipo de desinteresse santificado, conseguir armar a sua tenda em qualquer lugar. Meus irmãos, nós somos esses cidadãos. Nosso lar não é aqui. Nós já sabemos onde é nosso lar. Nosso lar é em Cristo, é habitando com Ele. E quando nós sabemos disso, meus irmãos, nós podemos ter um desinteresse santificado. O que significa isso? É você, ao mesmo tempo que você vive essa vida para a glória de Deus, você não coloca sua esperança, sua expectativa aqui. Você pode ter esse tipo de desinteresse das coisas desse mundo, por mais que você viva neste mundo. É quando eu sei onde é meu lar que de fato meu coração encontra descanso. Enquanto eu busco meu lar nessa terra, meu coração sempre vai estar cheio de tribulações, cheio de preocupações, cheio de problemas. Mas quando eu sei que meu lar é em Cristo, que eu já encontrei nele o meu descanso, o meu refúgio, meus irmãos, como o autor aqui diz, eu conseguirei armar minha tenda em qualquer lugar desse mundo. Aonde eu estiver, no momento que eu estiver da minha vida, eu posso armar essa tenda. Porque ninguém ama a tenda. Ninguém acha que a tenda é a casa. Tenda é uma coisa passageira. Você arma uma tenda. Na hora que precisa de andar, você continua andando. Você continua a sua peregrinação. E é esse que nós somos. Nós não fazemos do deserto a nossa casa. Nós somos como o povo de Israel, que foi prometido a eles a Canaã. E nós somos prometidos a Canaã celestial. Não achemos que o deserto deste mundo é a nossa casa. Oremos ao Senhor. Deus gracioso, Tu, Senhor, sabes de todas as coisas, Tu que governa todas as coisas. Nós te pedimos que o Senhor possa renovar os nossos corações essa esperança. Guiar os nossos corações, ó Deus, a olhar para o lar celestial, a nossa pátria em Ti. E que em Ti, ó Deus, venha todo o nosso consolo, nossa alegria, nosso conforto. Ó Deus, não permita que esse mundo e as coisas dessa terra prendam o nosso coração de tal forma que nós esqueçamos, ó Deus, a quem nós pertencemos, qual é o nosso lar.
Livra-nos, ó Deus, dos ataques mundanos que levam nossas vidas, ó Deus, a achar que somos daqui. Nos ajude, ó Deus, a viver segundo o modelo apostólico, segundo, ó Deus, o padrão cristão. Livra-nos, ó Deus, da idolatria, de confiarmos nesse mundo, ó Deus, nas coisas, nas posses, mais do que o Senhor. Santifica-nos, ó Deus, a sua verdade. E guia-nos para que a nossa esperança possa estar firme no Senhor. No nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém.